remédios poderiam fazer alguma coisa. Embora eu tenha um histórico gigantesco de homens de Deus, a única pessoa que eu tinha certeza que compraria essa guerra era o pastor Cal e a pastora Lucy. Eu falei para Renata, vamos para Porto Feliz, porque lá tem um lugar que é um refúgio. Lá eu sei que tem homem e mulher de Deus. Eu teria muitas pessoas para ligar e dizer, me ajuda. Mas Deus prepara lugares pequenos porque Ele faz algo tão cirúrgico. É tão surpreendente o que acontece nas igrejas menores. Eu tenho tanto prazer em estar neste lugar. Porque é uma honra estar com o pastor Cal e com a pastora Lucy. Não só por tudo que eles fazem por vocês. Não só pelo dom de revelação. Não só por tudo que eles são para essa igreja. Mas porque a tempo e a fora de tempo, incansavelmente, eles têm dito sim para o nosso Deus. Aleluia! Quando eu ouvi rumores de quem era o pastor Cal, pela boca da Renata, pela boca da Camila, eu ouvi dizer que existia nessa terra alguém que poderia se assemelhar a um discípulo de Jesus. Aleluia! Eu muito me alegrei que eu achei este lugar. E quando eu recebi o convite, eu falei, não acredito. Então eu vou orar por este povo incansavelmente. Meu marido está aqui, ele pode comprovar que isso é real. E eu sei que o que Deus tem para falar é algo maravilhoso. E eu garanto que durante essa semana que eu busquei em Deus, Ele já mudou umas 20 vezes tudo que eu tinha para falar. E ontem à noite Ele fidelizou uma aliança e disse, é isso. Você vai falar isso. Porque eu amo este povo como menina dos meus sonhos. Porque este povo precisa entender que uma aliança de amor tem a ver com cruz. Então vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 9:6. Isaías 9:6. Meus amigos perguntaram, do que você vai pregar? Eu falei, Jesus? E eles viram. Mas é sobre ele. É sobre ele que eu vou pregar. Glória a Deus. Isaías está muito antes de Jesus ter vindo nessa terra, muito antes do verbo ser carne, muito antes do nosso Deus ter andado por essa terra. Isaías era um profeta que já profetizou que alguém estaria para estar neste lugar, para operar sinais e maravilhas, para falar com um povo que não tinha direito, para falar com um povo pecador, para vir e nos dar algo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Ele precisaria mandar o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito a essa terra. E Isaías, muito antes de Jesus vir, escreveu assim em 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Esses são só poucos atributos daquele que era, que é, que há de vir, daquele que coloca a terra por estrado de seus pés, de tão pequeno que nós somos diante da sua grandeza, daquele que virá nas nuvens buscar a sua igreja. Esses atributos nem se comparam a tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Então hoje, nesta noite, vamos trazer a memória do que foi a crucificação, do que foi o que Ele fez por nós. Porque às vezes a gente vem caminhando e tendo muitas experiências e tendo bagagem, mas às vezes quando parece que é o fim nos remete ao começo. Todo fim faz a gente relembrar de como começou. Casamentos que estão para terminar, você fala, o que eu fiz, onde deu errado, porque era tão legal lá no começo. Tinha paixão, tinha amor, tinha cumplicidade, o que aconteceu no meio do caminho. O fim nos lembra a origem das coisas. Vamos lá comigo para Lucas. Falando em Lucas, né, Renato? Glória a Deus. Lucas 22. Lucas 22, 19. A ceia do Senhor. Essa passagem vai relatar a última vez em que Jesus esteve reunido com seus discípulos, e essa seria a última vez em que ele comeria do pão, em que ele beberia do vinho. Essa seria a última vez que ele faria menção ao que significava a ceia. Porque depois disso muitas coisas estariam por acontecer, mas ele diz:
até que um dia, todos nós reunidos, façamos isso novamente. Eu nunca mais comerei e nunca mais beberei. O que está acontecendo aqui é o seguinte: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Depois disso, muitas coisas acontecem. Pedro, ele é avisado que ele vai trair Jesus. E como um bom Pedro que era, ele falava: jamais, morro por ti se for necessário. Jesus avisou Pedro porque Jesus conhece o futuro. Se nós não conhecemos o futuro e ele conhece, então é muito inteligente que a gente converse com ele. Porque ele pode nos contar segredos, ele pode nos direcionar, ele pode nos mostrar o caminho. E ele já começava a alertar alguns discípulos e a dizer: Pedro, você ainda vai me negar, mas quando se converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro só ignorou as duas partes, tanto que ele ia negar, quanto que ele ia cuidar das ovelhas. Mas depois o fim da história de Pedro é maravilhosa e não é o tema de hoje. Mas logo em seguida Jesus está no Getsemane, lá no Getsemane onde ele está acostumado a orar, porque ele só faz algo para nos mostrar o que fazer. Jesus não precisaria orar. Jesus era Deus. Ele era Deus e estava em carne. Mas ele não teria essa necessidade. Mas tudo que Jesus faz é uma prova do que nós deveríamos fazer. Então ele vai e mostra o quanto é importante orar e o quanto é misterioso o monte, porque ele poderia orar em qualquer lugar, já que Deus está em qualquer lugar. Mas ele vai no monte, lá no Getsemane, algumas coisas vão acontecer. Não é mais como antes, não é mais como até o capítulo 22 vinha acontecendo. Porque onde Jesus passava ele operava milagres, onde Jesus passava ele curava, onde Jesus passava acontecia alguma coisa. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Dessa vez Judas chega na calada da noite, junto com os soldados romanos, e ele dá um beijo em Jesus. Jesus, que tudo sabe, que tudo conhece, olha para Judas e disse: tantas oportunidades você teve, Judas. Eu estava do seu lado até agora e você escolheu vir com paus, como se eu fosse um salteador. Você escolheu vir me bater, como se você não pudesse ter feito isso antes. Mas tudo que está para acontecer é para que a profecia se cumpra. Aleluia. É para que o Filho do Homem esteja no madeiro. É para que os gentios recebam a salvação. Aleluia. Então, se você acha que você está podendo alguma coisa neste momento, pode me dar um beijo. E Judas beija. Soldados chegam e depois do Getsemane Jesus é preso, ele é levado. E quando ele está sendo preso, Pedro nega. E eu nunca tinha reparado que no mesmo lugar que Jesus está sendo preso, no pátio exterior está Pedro. E Pedro está negando. E Lucas é o único, porque Lucas é muito detalhista, ele é o único que diz: e fitando os olhos, o Senhor me olha, e eu lembrei de suas palavras, quando o galo canta pela segunda vez, e ele nega pela terceira vez. Jesus fez questão de olhar para Pedro e dizer: eu te avisei. Porque ele avisa. Jesus não faz nada sem avisar os seus profetas. Aleluia, Jesus não faz nada sem nos avisar antes. Ele tinha avisado, ele olha para Pedro como quem diz: perceba que eu sou onisciente, perceba que eu sou onipresente, perceba que eu sou onipotente, meu Pai que estás no céu, olha todas as coisas, nada passa despercebido por ele. Perceba o que está acontecendo, Pedro. E Pedro sai e chora amargamente. Mas graças a Deus, Pedro se converte, ele tem um coração que ama Jesus, ele foi um dos maiores pregadores, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, ele fez coisas grandiosas para o Evangelho, ele operou muitos sinais, muitas maravilhas, porque Jesus se agradou de um coração arrependido verdadeiramente. Nesse momento, Jesus entra dentro do palácio. Lá começa um questionamento, lá começa o julgamento. Ele é interrogado, e no momento em que ele é interrogado, ele começa a responder como Jesus sabiamente sempre responde. Se vocês lerem esse texto, vocês vão perceber que Jesus ali, ele nunca se compromete, porque tudo que ele fala ali no interrogatório, ele já tinha dito a 4 cantos. Ele não faz nada em oculto, nada escondido. Jesus é luz, verdade, vida. Aleluia. Se ele faz alguma coisa, ele faz na frente de todos.
Ele faz porque ele quer mostrar que ele é poderoso. Aleluia. E ninguém pode se ocultar diante dele. Verdade. Então, nesse momento, ele está perante Pilatos e Pilatos decreta: crucifica-o. Quando esse decreto é dado, já neste momento, diferente de outros presos, já neste momento Jesus começa a receber muitos golpes. Ele começa a apanhar. 2 soldados romanos de diferentes estaturas, para que pudessem machucar o corpo todo de Jesus, pegam um azorrague. Quem não sabe, azorrague é um instrumento que tem cordas de couro, fitas de couro, e na ponta dessas fitas tem chumbo e osso. Esse osso é como um gancho, e esse gancho, quando acertava as costas de Jesus, esse gancho não só machucava, não só deixava marcas e feridas, o gancho ele penetrava. E quando ele penetrava, eles puxavam com toda a força. Então, quando Jesus fala: este é o meu corpo, que é partido, ele não está de brincadeira. O corpo de Jesus foi partido. O corpo de Jesus foi dilacerado. Eu não sei quantas chibatadas e quanto esse azorrague feriu o meu e o nosso Jesus, mas muitas vezes ele foi ferido. Como se não bastasse, ele estava exposto a completa vergonha, porque ele estava nu. E não tem nada mais vergonhoso do que você estar nu. E ele estava completamente exposto. Neste momento colocam uma coroa de espinho, que também não faziam com outros presos. E eu insisto nisso porque às vezes as pessoas falam: ah, mas ele morreu uma morte de cruz, e muitos outros presos também fizeram isso. Então nem foi tão ruim assim. Além de todo o peso dos nossos pecados, ele estava sofrendo coisas que nenhum outro preso teria sofrido. A coroa de espinhos era feita de espinhos. Quando ela é colocada em cima da cabeça de Jesus, perfura o crânio. Às vezes a gente bate a cabeça e dói. Nossos filhos caem, eles gritam por um dia quase, de tanto chorar. Eu tenho filho, eu sei como é. Agora imagine você se o seu crânio estivesse sendo perfurado por espinhos. E não bastasse isso, toda a vergonha moral, porque as pessoas, os soldados, o sinédrio inteiro estava dizendo: salve-te a ti mesmo, rei dos judeus. Não és rei? Eis aqui a tua coroa. Salve-te a ti mesmo. E cuspiam e batiam, e aquela coroa perfurava. E quando isso já não bastasse, chegou a hora de chegar à cruz. Mas tem um detalhe: a cruz não era para Jesus. Quando aquela cruz foi feita, eu não acho que é uma cruz toda bonitinha de madeira, igual a gente vê nas nossas portas hoje em dia. Era uma cruz com uma madeira completamente velha, aquela madeira que você passa o dedo já corta, já dói. Era daquela madeira que a gente estava falando. Quando aquela madeira chegou para nosso Jesus, aquela madeira foi feita para Barrabás. Barrabás sim era um homicida. Barrabás sim merecia uma morte. Não essa morte, ninguém merece essa morte. Mas naquela época, segundo o conceito daquela época, a moral daqueles homens, Barrabás merecia aquele sofrimento. Barrabás era menor que Jesus. Barrabás não tinha a mesma estatura de Jesus. Imagine você sendo colocado num lugar em que você não cabe. Imagina você estando num lugar onde você não encaixa. Mas ele não tinha escolha, porque o povo escolheu soltar Barrabás, e então colocaram Jesus, e aí ele precisava ser fixo ao madeiro. Como que você fixa algo? Martelando. E pregos e martelo. E foi no pé, e foi nas mãos, e foram em muitos lugares. Alguns outros presos eram só amarrados, mas Jesus não poderia ser só amarrado, porque o corpo dele precisava ser partido por nós. Coisas muito cruéis aconteceram naquele dia, e isso não permite que eu chegue aqui e fale sobre qualquer outro discípulo, porque precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Aleluia! Aquela cruz começou a ser carregada e começou a ser levada. Imagina que era um caminho de 600 metros. 600 metros até não é muito, se você só está andando como uma pessoa normal. Mas quando você já foi torturado, e você está preso numa cruz, e você ainda está levando chicotada, e você tem que carregar a própria cruz, que se vocês não sabem, ela carregava mais ou menos 50 quilos. Coloca 50 quilos nos nossos ombros, e começa nesse estado físico a andar por 600 metros. Não era piso, não era alvenaria, não era cimento. A gente está falando de pedregulho, a gente está falando de paralelepípedo.
machucado, por todo esse pedregulho, tudo aquilo que você já estava sangrando, já estava aberto, ainda não tinha cicatrizado, começa a ser esfolado. São 600 metros que o nosso Jesus foi esfolado. E eu não estou aqui para intimidar ninguém, eu não estou aqui para fazer ninguém chorar. Eu estou aqui para, assim como vocês, lembrar o porquê nós estamos aqui. Aleluia. Nós temos que estar aqui por algum motivo, e o motivo não pode ser porque o pastor Cal revela a vida da gente. Aleluia. O motivo tem que ser porque muito antes de Lucy existir e Cal existir, o nosso Jesus existiu. E ele estava naquela cruz, e ele estava rolando todo o seu corpo. Aleluia. Enquanto ele andava, ainda um homem foi obrigado a ajudar, porque se ele não chegasse até a cruz, nem sei o que aconteceria. O sirineu vai, corre, ajuda ele, e ele chega até Gólgota. Gólgota é o lugar da morte, é o lugar da caveira. E não acho que é plano, era monte, ele tinha que subir. A gente sobe um monte e já está cansado, já não aguenta, senta no meio do caminho. Ele subiu um monte com uma cruz de 50 quilos, torturado, com uma coroa de espinhos, com suas mãos e seus pés cheio de prego. Imagine que ele tinha uma túnica. A gente já se machucou, muito provavelmente todo mundo já fez um ferimento aqui. Imagina que tem uma gaze e tem sangue. Só que você precisa tirar essa gaze. Tira a gaze. Quando você tira a gaze, dói muito. Imagina uma túnica que foi colocada nele, porque ainda assim verbalizavam: sai daí, rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Não salvou a tantos outros? Todos os 22 capítulos relatam tudo que Jesus fez. E todo mundo ali foi testemunha ocular. Todo mundo viu. Todo mundo viu o que Jesus fez. Que curou um cego de nascença. Que perdoou a mulher adúltera. Que por causa da palavra dele, o filho do governador foi salvo. Foi curado. Todo mundo viu. E começaram a dizer: salva-te a ti mesmo. Sai daí. E no momento de humilhação total, puxam a túnica e rasga mais um pouco o corpo do nosso Jesus. E quando ele chega em cima do monte, quando ele está ali em cima do Gólgota, tem 2 ladrões do lado dele, um à direita e um à esquerda. Um fala: levanta daí e faz alguma coisa. Você não é o Senhor, você não é o Filho de Deus? Tira você e tira a gente daqui. O outro diz: se cala. Este homem nenhum pecado teve, nenhum mal fez. Ele tem bondade. Ele não deveria estar aqui, ele está aqui, nem isso você respeita. Senhor, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Porque não importa o começo, não importa o meio, importa o fim. Se no leito alguém disser: eu quero Jesus, perdoa-me, Senhor, ele diz: ainda hoje. Porque a misericórdia dele é muito maior do que a nossa justiça. Ele não olha com os nossos olhos. Os olhos dele não são como os olhos de justiça humano. Ele conhece o mais profundo do coração. E não importa o que a gente fez, não importa o que o seu filho está fazendo, não importa o que alguém do seu lado está fazendo, porque você ora dia e noite. Se no último suspiro ele vê bondade naquele que nos amou primeiro, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o império do seu amor, se ele ver isso, ele diz: vem, vem, vem morar comigo no paraíso. Aleluia, Deus. Acontece que Jesus já não aguentava mais. Aquilo estava difícil demais. Aquilo já estava transformando em asfixia. Os pulmões já não aguentavam. Normalmente os soldados quebravam as pernas para ver se morria logo, mas não podia quebrar as pernas de Jesus. Não porque ele não aguentaria essa dor, porque senão não aconteceria o que foi dito lá no Antigo Testamento pelos profetas. Nenhum de seus ossos foi quebrado. E tudo que foi dito tem que ser cumprido nos dias de hoje, como foi cumprido pelo nosso Jesus. Nenhum de seus ossos foi quebrado. E naquele momento, quando a gente está numa dor extrema, a gente não quer se mexer, a gente só quer morrer, a gente só quer ser levado. Se alguém conversa com a gente, se alguém chama a gente, se alguém fala: vamos, bora, levanta, você fala: me deixa aqui quietinho, não fala comigo.
Você só quer ficar quietinho, porque se mexer dói, se lembrar dói, se mexer na ferida dói, se cutucar dói. Mas ainda assim, o que aconteceu naquela cruz foi: ele não poderia morrer sem mostrar para que ele veio. Então ele faz um esforço sobre-humano, porque nesse momento ele está inclinado, porque aquela cruz não foi feita para ele, ele não cabia naquela cruz. E todos os ossos e tudo que estava na coroa de espinhos era grande demais para fazer com que Jesus ficasse ereto, então ele estava curvado. Só que ele precisava de um pouquinho mais de fôlego, porque ainda tinha alguma coisa para ele dizer. Então ele faz um esforço sobre-humano para dizer: Pai, perdoa. Aleluia. Eles não sabem o que fazem. Aleluia, Deus. Nesse momento, Aleluia, Jesus. começa coisas a acontecerem no reino espiritual. Obrigada, Senhor. Nesse momento ele precisa aguentar ainda mais um pouco. Só mais um pouquinho. Algumas coisas ainda precisavam acontecer. A túnica precisava ser sorteada. Muitas coisas precisavam acontecer. Mas mais 3 horas ali. E ele tinha que levantar, colocando todo o seu peso no pé que estava com um furo, com um prego, para dizer só mais uma frase. E ele diz: está consumado. Aleluia. Nesse momento o terremoto acontece. Nesse momento quem não cria diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Nesse momento começa no reino espiritual uma batalha pelas nossas vidas, uma guerra em favor das nossas guerras. Nesse momento nosso Jesus vai no mais profundo do inferno, toma aquilo que nos era contrário, toma aquilo que nos acusava, e ele diz a cédula que era contrária: não te acusa mais, porque ele pagou um preço. Ele pagou um preço. E às vezes eu me pergunto: precisava de tudo isso? Eu na primeira chicotada eu falava: eu creio, pode parar, eu creio. Nem precisava chicotear, só pelos milagres eu já acreditaria. E eu me pergunto: para que tudo isso? Por que tinha que ser assim? Por que toda a base tem que ser de sofrimento? E aí, numa reflexão com Deus, o Senhor me lembrou o seguinte: todas as vezes que um amigo me amou e me provou isso, me dando coisas, todas as vezes que o meu marido me provou que amava, me dando uma flor ou um presente, eu acreditei. Eu de verdade acreditei. Mas talvez, por causa dos anos que se passam, talvez por causa do tédio, por causa do comodismo, por causa da rotina, a flor já nem valesse mais, o chocolate já era de menos, aquela música que a amiga fez para mim talvez já não valesse de mais nada, talvez perdesse o valor. Mas, quando eu entrei na minha carpintaria, quando ninguém mais olhava para mim, quando tudo desabou, quando meu pai, que era pastor de muitas igrejas, traiu a minha mãe e deixou a minha mãe e nos deixou no zero, e a gente foi morar numa casa de 2 cômodos, e a gente não tinha o que comer, e a gente dividiu um quarto em família, e eu tive que ir trabalhar com 15 anos, e eu vivi uma humilhação na minha cidade, porque meu pai era pastor de muitas igrejas. Todas as vezes que eu não tinha o que fazer e para onde ir, todas as vezes que eu lembrava que um dia alguém abusou de mim sexualmente, todas as vezes que eu lembrava que tudo deu errado, eu não tinha dinheiro, e eu não tinha carro, e eu não tinha isso, e eu não tinha aquilo, sendo que eu vivi muitos anos tendo, todas as vezes que eu lembrava que tudo deu errado, isso se chama carpintaria. Aleluia. Todas as vezes que nessa hora que eu não tinha nada, alguém olhou para mim e falou assim: vem aqui que eu te ajudo. Aleluia, Jesus. Todas as vezes que eu não tinha nada, alguém bateu na porta da minha casa: estou trazendo uma carne para você porque o Espírito Santo mandou. Todas as vezes que eu tinha amigos, quando eu não podia dar nada para o meu amigo, eu entendi o real valor do amor. Você só entende o que é amor quando o teu filho sai da prisão e você está de braços abertos quando ninguém está de braços abertos. Você só entende o que é o amor quando você mata alguém e aquele sangue está gritando, mas tem alguém ali esperando na porta dizendo: vem que eu não te julgo. Só se arrepende, só começa tudo de novo, mas eu não te
quando você sai das drogas e encontra pastores que por causa de nada podem te oferecer uma clínica, podem te abraçar, podem estender a mão, não é sua família, eles não têm nada a ver com você, mas eles estão ali. Aleluia! Nessa hora você entende o que é o amor. Porque a gente esquece o que é o amor quando passa o tempo. A gente esquece o que é o amor quando alguém só nos ajudou, quando alguém só nos deu um presente, quando alguém comeu o melhor lanche da cidade com você. Você sabe o que é o amor quando alguém come pipoca na sua casa, assistindo filme, porque não tem nada mais para comer. Aí você sabe o que é o amor. Você só sabe o que é o amor quando alguém esfola a carne por você. Quando alguém diz, você fez tudo errado. Tudo errado. Você causou a pior tristeza da história na família inteira. Eu não precisava viver o que eu estou vivendo, mas eu estou vivendo por causa de você. Por causa do seu vício. Por causa do seu pânico. Por causa da sua síndrome. Por causa da sua depressão. Minha vida poderia ser melhor, poderia ser diferente, porque você me traiu. Eu poderia ser mais feliz. Eu poderia ser uma pessoa melhor. Mas eu ainda estou aqui. Aleluia! Quando você ainda está lá, É Deus. aí sim, Aleluia! aí sim. Aleluia, Jesus. Talvez se a história tivesse acabado só com relatos de Jesus curando, de Jesus transformando, de Jesus abençoando. Talvez se a história tivesse acabado em Lucas 22, ninguém estaria aqui. É muito fácil a gente esquecer do que vem fácil. É muito fácil a gente esquecer de quando estão com a gente no momento bom. Ah, mas se alguém está numa cruz, sem ter feito nada, sem ter pecado algum, e diz, é por amor, Aleluia. a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar. Seria um insulto à palavra de Deus, ao Evangelho, a gente não lembrar do que foi aquele dia, do que foi a via dolorosa. Ele fez tudo isso, porque Ele ama. E se alguém não entende o que é o amor, o que eu acho quase impossível, porque todo mundo aqui já falhou feio e tinha alguma mão estendida. E se não foi da tua família, e se não foi dos teus amigos, eu tenho certeza que foi dos pastores dessa igreja. Porque ele disse para minha mãe, a tua guerra é minha guerra. Ele nunca tinha visto a minha mãe na vida. Eu tenho certeza absoluta que você já entendeu o que é o amor. Agora imagina o que foi aquele momento para o nosso Jesus. Ele que se despiu da sua glória, ele estava à direita de Deus Pai. Ele tinha toda a realeza, anjos cantando, ruas de ouro. Ele tinha tudo a seu favor. Mas ele desceu e ele tanto sabia, que mesmo sabendo, ele escolheu salvar, ele escolheu curar, ele escolheu libertar. Porque convenhamos, se você sabe que o teu amigo vai te ferir, se você conhece o futuro, se você tem a capacidade de ver o futuro e saber que daqui tantos anos alguém vai passar o pé em você, que daqui tantos anos alguém vai te caluniar, convenhamos que a partir de agora você já é indiferente a essa pessoa. Você não consegue tratar essa pessoa da mesma forma. Se Deus falar, a tua amiga vai adulterar com o teu marido, neste momento você já não olha mais na cara. Que o ser humano não é capaz de amar incondicionalmente. O nosso Jesus sabia que no 2019, no século 21, mesmo fazendo milagres, mesmo curando, mesmo dando filho, mesmo operando tudo que opera, algumas pessoas ainda desdenhariam aquilo que Ele é. Nós ainda, no momento difícil, no momento de dor, ainda diríamos, o senhor não está olhando para mim? O
O Senhor não é um todo-poderoso. O Senhor não conhece o amanhã. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? O Senhor não está enxergando. Eu acho que você nem existe. Mesmo que você não acredite que Jesus é Filho de Deus, a história prova que um homem esteve nessa terra e foi o maior profeta, porque tantas outras religiões contam em tantos livros que ele existiu. Você pode não acreditar que ele é Deus, mas que ele foi naquela cruz e que tudo isso aconteceu. Aconteceu. Por um único motivo. Por um único motivo. A justiça de Deus não é a nossa justiça. O amor de Deus não é o nosso amor. Glória a Deus. Quando Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para dizer que o outro não merece perdão? Se aquele que sem pecado algum, imaculado, santo dos santos, rei dos reis, senhor dos senhores, perdoou o guspe, o azorrague, o chicote, a ladeira, a via dolorosa, os romanos, as blasfêmias, a coroa de espinho. Se ele perdoou, quem seria eu? Mas é impossível, você não sabe o que eu estou vivendo. A palavra de Deus fala assim: se você não perdoa o teu irmão, espíritos atormentadores são enviados a você, amando do nosso Deus. Não é Satanás, não é o diabo, não adianta nem se queimar, nem você falar, vai, sai, não adianta o pentecostalismo nesse momento. Deus diz, se você não perdoa, eu mando espíritos atormentadores te atormentar, porque é absurdo alguém que fez tudo isso por nós ouvir aqui na terra pessoas dizendo, eu não perdoo. Ele não poderia provar outra forma. A maior tortura da história, provada pela medicina, pela biologia, pela ciência, pela geografia, por todos os estudos, provado que é a maior tortura da história. Se isso não basta para a gente entender o que é o amor, não tem mais o que baste. Perdoar não é natural. Perdoar é sobrenatural. Não estou falando que é fácil. Mas quando você sofre um abuso da tua família e você perdoa, é porque você é bom, é porque você é melhor, é porque você tem Deus. Quando você perde tudo, mesmo honrando a Deus, quando você perde tudo, entregando tudo que você vive a Deus, porque eu nunca fui para o mundo, eu não sei o que é o mundo nunca me interessou, eu não tenho nem como alegar, mas é porque eu abri mão dos caminhos do Senhor. Eu não, eu falo por mim, eu não. Coisas ruins aconteceram, coisas muito ruins aconteceram, mas no meio de todas as coisas ruins, Deus foi tão maravilhoso, que eu poderia estar aqui com cicatrizes abertas, mas eu digo para vocês que as minhas cicatrizes foram fechadas, e nem foi por 7 semanas de libertação, e nem foi por grandes profetas tocando em mim, foi porque a minha vida e a tua vida tem que ser baseada naquele que diz, eu tudo posso, eu tudo sou, eu faço, eu construo, eu renovo, eu restituo, eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que é o divino, o começo e fim de todas as coisas. Eu não estou alheio às nossas necessidades, às suas necessidades, às suas vontades. Glória a Deus. No meio dessa carpintaria, Deus mudou um caráter. Deus me ensinou a ler pessoas. Eu consigo olhar para uma pessoa e entender o que ela está vivendo, entender o que ela está passando, mas eu nunca conseguiria isso. Eu nunca conseguiria vestir o calçado do outro, tirar o meu e dizer, me dá o teu. Se eu não tivesse doído, se não tivesse sofrido, se não tivesse perdido tudo, eu ia ser uma menina mimada, que ia achar que Deus está ali a meu bel prazer. Ele é Deus, Ele é soberano. Soberano. Não existe moeda de troca, ninguém é coitadinho. O único coitado que nem é coitado foi sem pecado e não se fez culpado. Ele estava lá por nós. Aleluia. Os nossos argumentos para Deus
em forma de oração podem ser muito bons. Mas se nós não tivermos um olhar de que Ele sabe o que está fazendo, a gente só vai dar murro em ponta de faca. Agora, se o nosso argumento for: Senhor, faz isso, porque eu entendo que o Senhor é Deus dos tempos, que o Senhor conhece os corações. Eu posso dizer mais: Deus colocou pessoas no meu caminho só porque eu perdi coisas. Deus colocou coisas no meu caminho de forma sobrenatural que nunca teria acontecido se eu tivesse dinheiro. Como eu saberia que a mão de Deus me colocando na melhor escola da cidade onde eu passei? Como eu saberia que Deus existe? Onde eu passava, Deus me colocava nas melhores escolas, sem R$1. Onde eu passava, Deus colocava as pessoas certas. Onde eu passava, Deus me dava experiência. Não tem como Deus fazer uma obra na nossa família se a gente não sair de uma zona que a gente está. Se Deus faz efeito dominó e atinge você para vir uma galera junto, não tem como você ficar no mesmo lugar. Deus vai mudando as posições. Ele vai mudando os lugares. Ele vai direcionando. Quantas pessoas aqui poderiam levantar a mão e dizer: tudo mudou na minha vida, mas tinha uma pessoa ali, naquele leito do hospital, que eu falei: Jesus te ama. Aleluia. Que nunca poderia ter ouvido talvez essa palavra, naquele momento, naquele horário, naquele dia, se você não estivesse doente. Aquilo que Deus faz não é para a morte, o que Deus faz é para a vida. Aleluia. Deus opera em nossos corações a fim de que Ele mostre qual é a boa, a perfeita Aleluia. e agradável vontade. Muitas coisas a gente não entende, mas um dia eu estava chorando muito no meu quarto. Eu falei: Deus, fala comigo. Eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, caiu assim, em Jeremias, onde é extremamente inusitado: Raquel, meu nome, vírgula, tira a voz de choro, porque há galardão para você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se eu não estivesse chorando, eu não entenderia a voz de Deus. Sem o choro, eu não teria tido a palavra. Uma coisa leva a outra. Deus nunca nos disse que nós não teríamos aflições, mas Ele garantiu que Ele é o bom pastor. Ele garantiu que Ele estaria conosco. Ele garantiu que tudo na nossa vida poderia mudar mediante a obediência. Como Ele pode fazer a diferença entre os que servem e os que não servem? Aleluia. Olhando o nosso coração, olhando a nossa obediência. Ele é Deus. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus zeloso. Eu falei para o meu marido, que não era convertido, quando namorávamos: eu vivi uma adolescência tão ruim aos olhos humanos, mas tão cheio de experiência, que eu acho que se Deus chegasse para mim e falasse assim: você quer trocar? Você quer ter uma vida de riqueza, uma vida boa, mas nem ouvir minha voz, nem saber quem sou eu? Ou você quer viver um pouquinho de dor, um pouquinho de dificuldade, aprender nesse meio do caminho, afrouxar aqui,